Mas eu fui muito para a linha de temas relacionados à inteligência artificial. A Amy Webb, que é uma futurista que normalmente, o futuro é isso, o futuro é aquilo, trouxe uma provocação, uma reflexão muito importante que eu achei, que, na verdade, é o seguinte, a gente está numa corrida, né? Tecnologia, corrida, vamos botar a tecnologia, mas que horas que a gente vai parar para consumir e entender essa tecnologia, para entender qual o futuro que a gente vai construir, para entender o que a gente vai fazer, né? Isso é extremamente essencial para que... que nem aquela história, né? Pô, você entra no restaurante, entrada, almoço, sobremesa. Cara, para sentir o gosto, para perceber o que isso traz, né? Para sedimentando culturalmente sua empresa essa nova tecnologia. Como eu comentei, eu passei por todas as ondas, né? Tenho a visão de sair do IBM para o mainframe, sair do mainframe para o micro, demorou algum tempo, isso realmente as empresas absorverem. Do micro, né, a gente chegar na tecnologia de internet também teve um tempo de acomodação, de percepção de valor da ferramenta, e agora chega a inteligência artificial, que justamente é uma ferramenta de aceleração. Só que a gente tem que acelerar, pelo menos contemplando as coisas, consumindo as coisas, senão qual é o caminho, né? Qual é o futuro? Então, é uma coisa que está se dizendo muito. Vamos convergir, a fala dela, vamos convergir todas essas tecnologias, vamos convergir todos esses desenvolvimentos científicos, aprender para entender o que seria melhor. Outra palestra que eu gosto de trazer de muito destaque é da Cindy, agora me esqueci o nome dela. Ela já traz a provocação da gente estar pensando em termos de estrutura organizacional, né? Como que as empresas vão se reorganizar em termos de estrutura organizacional. A governança é uma coisa que cada dia mais é importante. Eu não diria que é para ter controles, na verdade, é para a gente estar tendo uma utilização de uma forma mais adequada, né? Depois, o Ian Croft, também gostei muito da palestra dele, foi bastante interessante, e ele trazendo também muito a questão de a gente precisa mudar o mindset organizacional, né? O futuro, e todos eles estão dizendo, né, vamos dizer assim, o trabalho homem-máquina, homem-agentes. Como é que é uma equipe em que tem 1 humano e 3 agentes? Como é uma equipe que tem 5 humanos e 1 agente? Como que é essa dinâmica organizacional? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, é uma provocação que eles trazem muito, né? Que os próprios gestores têm que aprender uma nova fórmula de fazer gestão dos negócios, né? Uma palestra que eu gostei muito também foi do Neil Firth. Ele também traz uma ideia muito ligada à questão de... na verdade, ele pegou um estudo do MIT falando sobre as 10 tendências e ele trouxe ali o que eu posso falar, meu Deus, um brainstorm sobre elas. Então, ele falou muito sobre data center, falou sobre a nova energia, então, está se pensando muito do sódio, do íon do sódio, como uma nova fonte de energia. Comentou muito sobre a questão dessas relações humanas com máquina, né? E outro também que eu gostei muito foi o Neil, me esqueci o nome dele agora, vou ficar devendo, que é outra palestra, que também foi muito interessante, que também é essa provocação. Então, resumindo tudo isso, eu diria que foram palestras, eu estou falando só dos keynote speakers, e que eu consegui ver. Eu sei que tinha uma área lá sobre health, que era importantíssima, que trazia muito conteúdo e muitas provocações.
muitas reflexões, mas eu não consegui acompanhar. É insano. Você tem que escolher, escolha de Sofia, fazer a escolha de Sofia e realmente apostar, e esse ano eu apostei nessa gama aí de palestrantes, né? Mas o resumo a inteligência artificial está aí, né? As empresas têm que estar utilizando, têm que trazer muita questão da governança, têm que trazer muita questão da relação homem-máquina, né? E é um evento que eu pretendo ir, já que eu fui 10 anos no Web Summit, eu pretendo ir agora 10 anos. Acho que nem tanto, mas sempre mas é um evento realmente muito interessante. Assim, falando de Rio de Janeiro, eu diria que o ecossistema de inovação, de um modo geral, do Rio de Janeiro, eu encontrei pouquíssimas pessoas, eu acho que eu colocaria 4 pessoas. O ecossistema de inovação ligado à indústria criativa, health, até estava presente, né? Mas eu senti a falta de uma presença maior do nosso ecossistema lá. Talvez por isso a gente não tenha visto tanto burburinho, mas como o Cláudio Wilson adora fazer, lá vai ela começar a levantar essa bandeira, daqui a pouco está todo mundo contaminado também do South by Southwest. Todo e qualquer ecossistema mais avançado ou mais atrasado do que nós, eu acho que vale ser observado para a gente se inspirar. Se inspirar com erros, se inspirar com acertos, se inspirar com inspirações que eles mesmos têm, né? Então, o que a gente pode trazer olha só, é aquela história que é muito complicada, né? Eu pegar uma caixa aqui e jogar essa caixa aqui, não existe isso, né? Então, o que eu acho volto a dizer, é importante a gente estar visitando outros ecossistemas, entendendo os eventos, entendendo como mundialmente as coisas estão se comportando, como as tecnologias estão sendo implementadas, e se inspirar para trazer para cá, dentro da nossa cultura, dentro do nosso ecossistema, né? Como eu comentei, nós produzimos e consumimos muita tecnologia. O brasileiro é um consumidor assim, voraz em tecnologia. E eu te diria que são características ímpares da gente, né? Eu não vejo, por exemplo, tanto um americano, que talvez seja o povo mais ávido por tecnologia, ser tanto quanto a gente. Até, por exemplo, outro dia eu estava nesse grupo, né, desse consórcio que eu participo, e a gente estava falando sobre mídias, né? Que tipo de mídia. E aí eu fui falar do... Eu falei, a gente usa muito aqui o WhatsApp Business, né? O WhatsApp é uma ferramenta que o brasileiro usa assim, direto, mesmo quando já teve caso dele sair do ar, o pessoal vai para o concorrente e volta correndo quando ele volta para o ar. O WhatsApp já tentaram monetizar, não conseguiram, e, além disso, foi criado o WhatsApp Business, né? O WhatsApp Business é uma tendência do chat commerce, que é um outro movimento que vai vir lá na frente, que é uma coisa que está amadurecendo, mas que, por exemplo, no mercado americano, o WhatsApp não está lá. É por isso que eu digo, é meio complicado. Você chegar lá e ver, né, Cláudia, ver um ambiente que não tem WhatsApp, não tem WhatsApp Business, eu digo, como é que pode? Mas é uma questão cultural. Aqui no Brasil, e eles ficaram encantados, né, esse grupo desse consórcio, eles ficaram encantados quando eu falei como que o WhatsApp Business funciona, como que a gente se relaciona com o WhatsApp, né? Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar bem pontual, porque tem muito a ver com as características do ecossistema. Uma outra coisa, quando eu falo em internacionalização, né? Se você leva o seu negócio do Rio para São Paulo, já tem uma diferença cultural. Imagina quando você leva o negócio do Rio ou do Brasil para qualquer outro lugar, mesmo que seja a Argentina aqui do lado, entendeu? Então, as questões culturais, e é um tema que, de vez em quando, eu me afogo em beber sobre questões culturais, que é muito importante, né? Impactam diretamente de como os ecossistemas se desenvolvem. Mas, volto a dizer,
tudo é uma questão de inspiração, né? E o brasileiro é um povo extremamente criativo, então a gente vai nesses lugares, se inspira e traz aqui o nosso jeitinho brasileiro, com nossas características, e a gente vai desenvolvendo. Eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre tecnologia, porque, como eu falei, amor ao primeiro comando, eu entendo que tecnologia é uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida da sociedade. E aí eu trago a provocação de uma tecnologia que foi criada lá atrás, o fogo, que melhorou a subsistência do ser humano. Então, com fogo, você consegue fazer os alimentos durarem mais. Então, nós tivemos um ganho de subsistência, né, de sobrevida. Assim. Aí vemos com a Revolução Industrial. Puxa, a Revolução Industrial foi uma outra tecnologia que chegou e potencializou a força física. Então, eu que então não tenho força física nenhuma, fiquei imaginando como é que era antes da inteligência da Revolução Industrial. E agora eu entendo que nós chegamos numa terceira fase, que é a revolução cognitiva. A inteligência artificial vem para potencializar todo o poder cognitivo da humanidade. E tudo isso, como você viu, né, sempre em busca de melhorar a qualidade de vida da humanidade e das sociedades, né? Algumas vão melhorar mais, outras menos, mas isso faz parte do jogo, né? E aí, como eu falei, né, que eu já passei por todas essas revoluções, existe uma coisa do ser humano que é a acomodação. Então, num primeiro momento, vem aquele burburinho, né? Ai, a inteligência artificial vai matar meu mundo, a inteligência artificial vai tirar seu trabalho, seu ganha-pão. Se a gente observar todas essas fases, né, que existiram, volto a dizer, uma evolução humana. Hoje em dia, ninguém mais tem que carregar peso, né? Tem uma máquina para carregar o peso. E ninguém vai gastar tempo com dado que não interessa, ou dado com informação, né? Como eu mesmo falei, eu sou uma excelente utilizadora de inteligência artificial, porque eu consumo muita coisa. Por exemplo, inclusive, no evento do South by Southwest, foram 7 dias de... Gente, eu passei os 3 primeiros dias que minha cabeça estava... O que eu vou pensar? Como é que eu vou organizar toda essa informação que estava na minha cabeça, né? E aí, como eu gosto de utilizar a inteligência artificial, literalmente eu fiz o seguinte, que é uma coisa que eu faço normalmente, né? Eu saí falando tudo que estava na minha cabeça, na minha cabeça, e depois pedi para a inteligência artificial fazer um resumo da minha percepção e do que eu tinha entendido. Qual foi o meu ganho? Eu ia chegar a essa conclusão, só que eu ia gastar mais tempo. Eu ia gastar, sei lá, mais uma semana para concatenar tudo que eu tinha, né? Aí, com a inteligência artificial, ele já me ajudou, não utilizou nenhuma informação dele, isso eu deixo bem claro, né? É claro que, às vezes, eu utilizo a inteligência artificial para captar informação, para utilizar para informação, como pesquisa. Mas eu utilizo muito mais como assistente. Então, é comum, né? Palestra, por exemplo. Né? Palestra eu gastava 30, 50 horas para fazer uma palestra. Hoje em dia, eu dito a minha palestra todinho, falando normalmente do jeito que eu estou falando aqui, e jogo na inteligência artificial para ela colocar numa linguagem de acordo com o meu público, que é outra coisa que eu me preocupo. É um público mais jovem, é um público mais conservador, é um público de tecnologia, é um público do setor de health. Então, e a inteligência artificial ajusta a minha linguagem e monta a apresentação. Sair de 30, 50 horas para 8 horas. Bom, um ganho assim maravilhoso, né? Mas voltando, né? Então, a inteligência artificial, acho que ela já passou da fase de evangelização, né? Que todo mundo ouviu falar, acho que de modo geral, todo mundo no mundo já ouviu falar de IA, ou AA, ou inteligência artificial. Né? Mas vamos dizer assim, a grande questão agora é talvez a gente dar um segundo passo, né? É trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso para a nossa vida. Muita coisa já existe, e que a gente, na verdade, não percebe que é inteligência artificial. Que a gente tem que começar a ter malícia para isso aqui é inteligência, não tinha percebido, isso aqui é inteligência artificial, né?
para te ajudar a construir o seu pensamento crítico de como você vai poder usar e como essa ferramenta vai potencializar o seu dia a dia, tanto pessoa física como pessoa jurídica, né? E aí eu venho para essa fase que o que foi trazido lá fora foi muito que essa parte de assistente, né, das inteligências artificiais conversacionais, e o famoso ChatGPT, Gemini, DeepSeek, todas essas, né? E a gente está passando para a fase dos agentes. Lá fora isso está muito, eu diria assim, muito cobrado, né? Bom, eu queria trazer uma fala aqui, que é a seguinte: a gente acaba de sair da tirania da tecnologia para a liberdade da tecnologia. Por que eu falo isso? Porque até pouco tempo, vamos dizer assim, a Microsoft, qual é a melhor planilha que são? Microsoft. Mesmo a Apple simulou uma coisa similar, né? Então, a era de qual é o melhor não existe mais. A era agora é qual é o melhor para você. E é uma coisa que eu falo muito, que dizem, estamos na era do consumidor, porque o consumidor pode ir para a mídia social e falar o que quiser. Não, gente. A gente está na era do consumidor, porque o consumidor pode escolher o que ele quer, de acordo com o custo que ele quer, de acordo com a utilização que ele quer, de acordo com o que é mais adequado e confortável para ele. E a mesma coisa a inteligência artificial. Por que eu estou batendo isso? Faço muita palestra de inteligência artificial, aplico muita consultoria de inteligência artificial. E, Cláudia, qual é a melhor plataforma? Cláudia, não tem melhor, tem aquela que melhor se adequa. Então, eu tenho utilizado o ChatGPT, de vez em quando aparece uma, eu vou lá, vejo, puxa, é legal. Eu agora, por exemplo, estou fazendo uma comparação entre o Claude e o ChatGPT, então eu já entendi que algumas coisas é melhor em uma do que em outra. Mas não tem mais essa tirania do que é melhor, gente. O melhor é aquilo que se adequa a você. Então, é importante estar ressaltando isso. A outra coisa que é importante ressaltar, essa história de se vai tomar o lugar ou se não vai tomar lugar, é que nem em questão de a Revolução Industrial, né? Cara, a gente tinha quilos e quilos de, vou utilizar um termo, estivadores da vida aí, que, pô, era... E hoje em dia não tem. Para onde é que esse pessoal foi? O pessoal se capacitou, se desenvolveu em outro tipo de coisa. A própria sociedade demandou outras atividades que precisava de gente capaz e competente para isso, e o mercado se organizou. A mesma coisa na inteligência artificial. Máquina de escrever é uma outra coisa que eu falo muito, né? Pô, lembra quem é o pessoal que tinha aula de datilografia? Quem é que hoje em dia lembra de uma máquina de datilografia, o Word? Para onde foram as datilografistas da vida, os datilografistas da vida? Eles se capacitaram, se tornaram outros profissionais. Dentro daquele estudo que eu fiz de profissões da vida, aí meio concorrente, existe um estudo que as novas gerações vão ter 12 profissões durante toda a sua vida. Porque você acaba se desenvolvendo, se capacitando, tendo outras competências com o amadurecer da sua jornada profissional e até do seu conhecimento, né? Então, a inteligência artificial, na verdade, ela está dando uma oportunidade para a gente descobrir novas atividades. É claro, por exemplo, logo quando ela começou, teve um boom. Nova profissão, fazedor de prompt. A gente já viu que isso não vai ser uma profissão, foi uma tentativa, mas é uma nova linguagem, né? Uma coisa que eu falo muito. Uma coisa é você se relacionar com o Google, fazer uma pesquisa com o Google e ele te dá uma resposta, outra coisa é você se relacionar com uma dessas ferramentas conversacionais. E aí a gente passa para o agente, né? O agente é literalmente você pensar como mais uma pessoa que faz parte da equipe, dependendo do seu grau de digitalização, né? Ele pode ser um estagiário ou ele pode ser um pleno, para você entender. Então, você pode utilizar alguns agentes como um profissional mais maduro. Existe
sem números de agentes que são colocados no mercado todo dia, você vai ter que entender qual é o que melhor se adequa a você. E ainda vou te dizer o seguinte, vão ter aqueles da pessoa física e vão ter aqueles da pessoa jurídica. E o importante realmente agora, como foi dito muito, é as organizações entenderem que o corpo técnico agora é composto de máquinas e pessoas. Tem áreas, não sei, ainda não vi, que vai ser só com máquina, tem área que vai ser só com gente, tem área que vai ser híbrido, né? Até realmente a gente se acomodar e entender o que realmente essa tecnologia nos traz no dia a dia hoje e como que a gente vai poder explorar ela para o futuro, né? Porque a gente ainda nem entendeu como utiliza ela aqui, como é que eu já estou querendo provocar para o futuro, né? Projetar para o futuro. É realmente um desafio aí que a gente vai ter, né? A questão em termos de inovação, né? Utilizando inteligência artificial, eu acredito, né? E Cláudia, né? Que em função da inteligência artificial, as avaliações sobre as inovações, se ela vai dar certo, se ela não vai dar certo, elas vão ser mais rápidas, até nessas visitas que eu fiz nas empresas, né? O próprio Whole Foods, que a gente fez uma visita lá, eles falando muito, até me esqueci um outro tema que foi abordado, foi sobre o Digital Twins. O que é o Digital Twins? É você poder utilizar os dados que você já tem e fazer simulações de tecnologia, de produtos, simulações de cenários para que sejam similares ao que acontece no dia a dia. Então, por exemplo, você pode criar um produto, criar um processo, né? Criar uma nova, vamos dizer assim, uma inovação com os dados que você tem, e aí, voltando, a inteligência artificial, a matéria-prima dela é os dados, são as informações, então, sem isso, ela esmorece, não tem nada. Então, quanto melhor você alimentar com mais qualidade, melhor vai ser o resultado. Então, você pegando esses dados super consistentes, com qualidade, com um volume adequado para o que você quer, você simula as suas inovações, seus projetos de inovação, obtém ali mais ou menos um resultado positivo. Eu sempre gosto de dizer, se der alguma coisa de 60%, lança no mercado. Se for abaixo de 60%, dá uma segurada e melhora um pouco. Você já tem essa agilidade. Então, vamos dizer assim, jorrar produtos, jorrar inovação no mercado está sendo muito mais rápido, porque está se utilizando a inteligência artificial como forma de estar potencializando a velocidade dessas coisas. Olhando do que eu vi lá fora, olhando para o cenário brasileiro, né, vamos dizer assim, de um modo geral, está todo mundo engatinhando, alguns com uma velocidade maior, outros com uma velocidade menor. O Brasil, eu diria que está numa velocidade média, né? Nós somos um país muito grande, por outro lado, nós somos consumidores e produtores de tecnologia de forma muito agressiva, e a jornada, né, vamos dizer assim, do ecossistema brasileiro em termos de inteligência artificial, ela está caminhando. Tem alguns percalços, tem alguns detalhes que têm que ser, vamos dizer assim, investidos, né? A questão do data center, por exemplo, é um dos componentes essenciais para que realmente a gente consiga, né? Mas eu acho que o que é primordial, e é uma coisa que eu tenho feito, são palestras de evangelização, são cursos de treinamento, né? Eu faço, né, de vez em quando, Cláudia, existe um curso de treinamento de inteligência. Ótimo, vamos fazer todos. Primeiro, conhecimento nunca é demais. Segundo, isso permite que você comece, não necessariamente num primeiro curso, numa primeira palestra, você já vai estar implantando, mas você já vai estar saindo do medo, da zona de acomodação. As empresas começam a ficar, principalmente os gestores, começam a ficar com a pulga atrás da orelha,
Esse é o tipo de coisa que tem alguns cenários, né? Tem empresas que são muito tradicionais, que o gestor é extremamente tradicional, e tem aquela galera que entrou nova, que está ávida, e está que nem um trator passando por cima com tudo inteligência artificial. Não é recusar, vamos dizer assim, dar abertura para que se consiga trazer inteligência artificial na empresa da forma adequada com que a empresa tem condição de consumir, para depois fazer um segundo passo. Não adianta, a partir de hoje, metade do pessoal vai embora e eu vou crescer a empresa 100% e tudo com agentes autônomos. Não existe isso. Não, vamos dizer assim, estruturalmente, isso foi uma coisa que foi falado muito lá fora, não se sustenta, né? Porque não tem alicerce. Então, acho importante, tenho visto muito movimento, acho importante a gente continuar. Não diria que a gente já saiu da fase de evangelização, ainda tem muito que se falar, ainda tem muito que se desmistificar, ainda tem muito que se sair do tradicional e do conservadorismo, mas é um caminho que o gestor de qualquer empresa, de qualquer startup, de qualquer negócio, de qualquer tamanho, ele tem que estar atento e estar de coração aberto para ver que oportunidades essa nova tecnologia, que realmente vem para melhorar a qualidade de vida da humanidade, pode trazer de melhorias para o seu negócio. Com certeza, essa questão de que existem alguns entraves, né? Todos eles vão se resolver. Eu tenho uma amiga que diz, calma que daqui a pouco tudo se acomoda, né? Se acomoda para a gente, de novo, sair da acomodação, né? Então, acho que a gente está no momento de caminhar de forma, vamos dizer assim, muito provocadora, caminhar para estar utilizando essa nova tecnologia. Sabe outra coisa que me lembrou também nessa história toda, né? Umas pesquisas que eu fiz outro dia, a chegada da luz elétrica, como que o pessoal reagia. Eu até salvei, não sei onde é que eu coloquei, né? Um panfleto, né? Sendo contra a energia elétrica, aí mostrando um homem de gravata andando na calçada, com um poste, uma luz, a luz e a luz quebrando, e o cara morrendo eletrocutado ali na hora, né? E aí a propaganda era a energia elétrica vai torrar todo mundo, você vai estar andando no meio da rua e vai ser torrado pela energia elétrica. E hoje em dia, cara, se vive sem energia elétrica. Então, eu também faço essa provocação. Como que vamos viver no futuro sem uma inteligência artificial? Eu, do jeito que consumo informação, inteligência artificial, para mim e para o meu negócio, é essencial, senão não dou conta do dia a dia. E não vamos dizer assim, não é dependência, é agilidade. Isso aqui, eu não sou dependente deles. Continuo conseguindo fazer minha palestra, que hoje em dia eu gasto 8 horas, continuo. Se eu tiver que botar a mão na massa, vou continuar fazendo ela em 30, 50 horas. Um treinamento, material de treinamento, uma consultoria, vou continuar. Mas, hoje em dia, eu tenho mais ganhos, eu tenho mais agilidade utilizando a inteligência artificial. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora.
Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.